Olá, tribo do meu Brasil! Está começando esse episódio aqui. Hoje eu tenho convidados. Cara, esses convidados aí, esses caras mancha de sobrevivência na selva. E eu, indígena também, que vive na selva, vive numa aldeia. Hoje aqui eu recebo Luciano Tigre. O cara nada mais é apresentador de Discovery, também é especialista em sobrevivência, minha tribo. Olha ele aqui. Aí aqui está outro também que é especialista em sobrevivência. Ela participou de Largadas Pelado Brasil. Uma mulher fera aí, que é uma mulher que... Cara, como é que é isso? Thaís Teixeira. Outra que domina quando a assunto é sobrevivência. Ou seja, porreta pra caramba, como a gente diria na minha terra. Mas é isso. Um prazer receber vocês aqui. Seja muito bem-vindo, Luciano, Thaís. Cara, vocês têm muito a acrescentar nesse podcast. Obrigada, Isane, pelo convite, né, Tigrão? Tamo aí, tamo muito aqui. Feliz. Vamos contar tudo pra vocês aqui. Vocês vão contar mesmo? Vamos revelar algumas coisas aqui. Eu vou perguntar muita coisa. Fica à vontade. Coisa que normalmente outras pessoas não perguntam. Hoje estou tendo a oportunidade de receber esses caras aí. Minha gente, eu preparei algumas perguntinhas aqui, coisas que vocês mandaram para eles aqui. Hoje eles vão responder. Bora, principalmente você que tem, o cara que lida com o deserto, o mar, e manja de todo tipo de sobrevivência. Mas se você tivesse que ir para a África, você encararia um desafio lá? Como é que é? Conta aí, Luciano. Encarar, a gente encara, né? Mas você aceitaria? Tranquilo? Aceitaria porque é um desafio muito bom, né? Primeiramente, agradecer de coração aí pela oportunidade, né? Ofertada para mim e para a Thaís. A gente gosta de dividir, inclusive, algumas peculiaridades da nossa vida pessoal, né? Porque às vezes o pessoal assiste a gente na TV, mas então, não tem uma aproximação com a parte mais íntima, né? Então, a gente agradece muito pela oportunidade e, com certeza, eu encararia um desafio na África. Na África? Tranquilo? Tranquilo, porque é um bioma que não é o meu. E se não é o meu, ele vai me tirar do conforto e, fatalmente, eu vou ter fatias de mim mesmo acessadas que ainda nunca foram acessadas. Mesmo como apresentador, você encararia... Tranquilo. Encararia. Como eu já passei por isso na Colômbia, né, que não é o meu ambiente natural. A gente vai chegar nesse assunto da Colômbia, tem muito a perguntar. Seria mais ou menos parecido, digamos assim. Eu vou ser testado dentro de um ambiente que não é o meu. Isso então, é bem interessante. Tranquilo, leões, leopardo. Tranquilo não, né? Tranquilo. Não imagino, né? Eu não diria tranquilo, mas é um desafio tanto. Claro. Um desafio tanto. E você, Thaís? Claro, você participou de Largadas Peladas aí, versão Colômbia. Ficou aí peladona, só passando perrengue. Pois é, obrigada, Isane, pelo convite, por contar um pouquinho de como foi a minha experiência em participar desse tipo de programa. Fala da Colômbia ou da África que você está falando aqui, perguntando, né? É tudo, aqui é uma mistura. Eu gostaria muito de participar na África, porque é o berço da humanidade. Eu acho que todo mundo que é sobrevivencialista se imagina sendo testado, participar se desafiando num lugar como esse, né? Então, assim, espero um dia receber esse convite, participar e tentar me testar. Vamos ver se dá certo, mas coragem eu tenho de enfrentar. E Colômbia foi muito desafiador, muito tenso. Muitos perrengues, passei por muita dificuldade, fui muito atacada por insetos. Só um momento, tá captando bem o áudio dela? Porque ela tá falando um pouco longe do... Tem que passar mais perto? Pra o áudio ficar bem boa. Não tem problema. Sim, a gente volta. Não fuja muito do... Sim, desculpa, aqui. Não, a gente que esqueceu de te avisar. Um pouquinho mais... Assim? Aqui. Tá, um pouquinho mais pra... na verdade, se for distante, fala um pouco mais alto. Se for mais perto, fala mais baixo. Tá bom. Mas o que não pode é, sair de querer direcionar esse microfone. Sim, entendi. direcionar. Mas tá bom. Não tem problema. Desculpa. Não, a gente que pede desculpa porque não te avisou. Mas aqui pode cortar, é gravado, tranquilo. A gente só continua. Edita. Aí você gostaria de ir pra África, é isso?
É teu sonho? Meu sonho. É um dos meus sonhos, né? De participar, de me desafiar na África, que é o berço da humanidade. E todo mundo que é sobrevivencialista se imagina sendo testado onde realmente tudo começou, né? Essa coisa da sobrevivência. Então, se Deus quiser, ainda vou realizar meu sonho. Com certeza. Você já tá lá com o pezinho na África, sabe? Um dos meus sonhos também, sabia? Eu quero muito. Eu, como indígena do Xingu, eu sei lidar com a selva xinguana, mas será que sobreviveria na África? Eu acho que o Largados Pelados deveria colocar você para ser testada lá. Eu queria um ambiente totalmente diferente. Me convida, Discovery! Convida! Seria interessante. Assim, Luciano, o que foi mais desafiador para você? Você participou de Largados Pelados, agora está como apresentador. O que foi mais desafiador para ti? Então, eu não tive a oportunidade ainda, né, de estar ali no Largados Pelados, mas tudo começou com Largados, né? Eu fiz o casting pro Largados e depois acabei indo pro Desafio em Dose Dupla. Foi um desafio muito grande. Esse daí que eu ia falar, Desafio em Dose Dupla. Eu fui muito desafiado ali porque a gente gravou o desafio todo na Colômbia. Então, por mais que eu conheça plantas, técnicas assim e assado, você entra num ambiente que não é o seu, você vai ter que olhar para os materiais como a gente olha para os nossos, só que vai ter que reconfigurar, ter uma leitura mais aprofundada, né? Então eu já encarei aí na minha história 5 desertos, alguns deles antes do... Você pode citar quais desertos? Sim, o Atacama no Chile, o Tatacoa na Colômbia, Guajira na Colômbia também, o Nazca, né, o deserto de Nazca no Peru e ali perto do lago Titicaca, Tiwanaku. O deserto de Tiwanaku. É nome indígena, né? É nome indígena das altitudes ali, dos indígenas do altiplano, né? Que é do lado do lago Titicaca. Você chegou a visitar a aldeia deles? Não cheguei, mas eu tive muito contato com eles durante os meus treinamentos nesses desertos, né? Chile, Tatacoa e Peru foi bem antes, né? 2012, 13, 14. E aí, recentemente, com o Desafio em Dose Dupla, o Tatacoa na Colômbia e Guajira, bem ao norte ali da Colômbia, também foi o deserto mais casca grossa, porque não tem madeira macia nesse lugar. Deve ter sofrido muito, hein? Muito, porque eu precisava fazer fogo primitivo lá e o material, apesar de ter vegetação lá, esquenta, esfria, então a madeira fica muito dura. E você não conseguia fazer fogo ali? Muito difícil. Eu tive que sentar e usar uma coisa que a gente tem muito no bushcraft, na nossa arte. Vocês no Xingu possivelmente fizeram isso muito na história de vocês, que é observar a natureza. Com certeza, a gente faz isso até hoje, né? Então chegou um momento que eu tive que parar tudo, sentar e contemplar para a natureza falar comigo. Para eu ver se tinha alguma forma de resolver esse problema, e tinha. Melhor coisa que você faz, sabia? Essa é uma lição, né, que as etnias do Brasil ensinam muito. É uma lição ancestral, né? Que é uma coisa que a gente faz. Sabe, Luciana, a primeira coisa que o indígena faz, quando ele não vai para o habitat normal dele, é observar. Sim. Porque observando você consegue fazer, eu consigo fazer isto. Sabe? Não adianta você chegar num lugar que você não conhece, querer fazer as coisas, sair fazer do seu jeito, que você está acostumado na tua região, e só que não é o normal daquele lugar. O segredo, a gente falou da África, né? E o segredo é você tentar entrar no ritmo do lugar. Esse deserto em particular, as plantas eram muito parecidas com as acácias da África, que tem muito espinho, e a madeira é dura, difícil. Então, você nunca esteve ali, você tem que parar, pedir permissão para o lugar e começar a tentar fluir junto com ele, no ritmo dele, né? Porque senão ele vai ser muito... Você levou muito tempo para fazer um fogo lá? Levei porque tudo muda, né? Esse material aqui, ele é próprio para isso, ele é macio. Eu vi que você trouxe o material, esse material exatamente. Exemplo, né? Isso aqui a gente tem placas de embaúba com brocas de ligustro. São algumas das peças que eu deixo prontas para quando eu vou dar uma aula, uma palestra, quando eu vou dividir isso com alguém, né? Sabe esse cheiro? Sei. É um cheiro muito comum na minha aldeia. É um cheiro muito bom, tá? Sente aí. Até o nosso cabelo fica cheirando esse cheiro. Isso me faz lembrar de Largados Pelados. Lembra Largados Pelados, né? E uma coisa também que eu acho que tem a dificuldade de fazer o fogo... Essa madeira é muito boa para fazer fogo. É ótimo. É a altitude desses lugares, Perfeito. né? E isso também influencia muito a dificuldade por conta do oxigênio, que diminui. Então, isso a gente fala assim, poxa, por que aqui eu consigo fazer com tanta facilidade fogo? E aí, quando eu estou, de repente, num outro lugar, no caso, né? Esses países que são mais altos, fica mais difícil.
A altitude influencia muito. Pega demais. Eu gosto de me testar também, sim, assim. Entra a pressão atmosférica, entra a umidade do lugar. Eu estou num deserto, é mais fácil. Aí pode ter isso, o lance da altitude, pode ter pressão atmosférica diferente. É uma ciência bem complicada às vezes. Você, Thaís, você é uma mulher, a mulher que sabe sobreviver numa selva como Colômbia. E qual que foi mais desafiador para ti ali? Eu assisti, tá? Aliás, meus parabéns. Obrigada. Assim, eu sou uma mulher urbana, né? Moro aqui em São Paulo, na Selva de Pedra. Olha, então já vem essa dificuldade, porque eu não nasci no mato. Eu comecei a treinar, a estudar faz pouco tempo o bushcraft. Depois a gente até pode falar um pouco sobre isso, que é legal. Até vou contar de como eu aprendi. Mas assisti esses programas e comecei a ficar com essa curiosidade. Poxa, como que seria se eu participasse de algo do tipo, né? E aí a gente assistindo tem essa visão de que eu conseguiria fazer isso e aquilo. E quando você tá realmente vivendo aquilo, você percebe que o buraco é muito mais embaixo. Para mim, no caso, lá na Colômbia, o maior desafio foram os insetos. Era inseto de tudo quanto é jeito. Tinha mosquitos, carrapatos, formigas, o tempo todo. Então, isso já tira o teu efeito moral, psicológico. Você não consegue dormir, você não consegue raciocinar. Então, torna tudo muito mais desafiador do que é já, de fato. Entendi. Assim, eu assisto muito Largadas Peladas. Essa afeição brasileira eu achei muito divertida. O seu pessoal ali mesmo, eu assisti. Tem uma coisa que me chamou bastante atenção, porque, assim, vocês, vamos dizer assim, povos da cidade, aqui, como eu vim aqui pra cidade, eu tive que botar uma roupa. Porque eu tenho que respeitar a cultura de vocês. Eu não tô no meu habitat natural, apesar de ter essa floresta artificial aqui. Mas, assim, como é que foi essa coisa de, por você ser uma mulher bonita e tirar uma roupa pra o mundo inteiro ver? Como é que foi isso pra ti? Obrigada. O lado bom, porque eu vejo que mesmo ficando nua, né, a gente tá sem maquiagem, tá bagunçada, tá ferida. Mesmo assim, as pessoas acham a gente bonita, conseguem ver uma beleza na gente. Sim. E pra mim é tranquilo, eu tava lá para realmente me desafiar. Eu não tava pensando em muitas pessoas me perguntam sobre sexo, se o parceiro fica se sentindo atraído, alguém da produção, não alguma tem coisa. Como? Não tem como. A gente vai focado. Pode ser que algumas pessoas fiquem, mas eu realmente estava muito focada nisso. E o que eu falo, geralmente quando a gente tira a nossa roupa, a gente tira a nossa proteção. Sim. Então a nossa primeira camada de proteção foi tirada e aí as coisas começam a ficar muito mais desafiadoras. Mas em relação a ficar pelada, pra mim é tranquilo. Eu adoro, eu poderia ficar peladona aqui com você. Mas saiba que estamos sendo assistidos por uma galera. Não pode, né? Na aldeia você pode, te levo na minha aldeia. Aliás, eu convido vocês dois aí. Se quiser, passam uns dias com a gente. A aldeia, quero aprender muito. À vontade. Assim, Luciano, você é um cara, é um especialista, tem múltiplas conhecimentos aí, vamos dizer assim, um cara que sabe lidar, eu já vi você nadando com os tubarões, não sei onde, tanta coisa. Eu falei, cara, como é que esse cara lida com vários animais? Tem algum animal que você tem algum tipo de receio? Eu não consigo conhecer animal. Tem algum animal que você não gostaria de estar próximo ali? Como é que é? Tem, tem. Mas eu sempre digo que é aquilo, né? A gente está sempre na condição de aluno aqui, não adianta. Então, eu consigo interagir muito bem, tem bastante material produzido, vídeos com aranhas, serpentes, para tentar conscientizar. E mesmo assim, rola um respeito máximo toda vez, porque é um animal selvagem, né? É um animal que tem que ter uma leitura muito boa do comportamento do bicho para não machucar ele, não me machucar, se eu for dar uma instrução, alguma coisa desse sentido. Mas o animal, assim, que eu vou ficar com todos os pés atrás de verdade é o tubarão. Você falou do tubarão ali, eu fiz 2 sobrevivências no mar, ali na frente da Ilha do Mel, no Paraná. Caramba! E eu acabei descobrindo que eu tinha um receio imenso com esse bicho. Até então você não sabia? Não, eu sempre tive muito respeito, tinha visto já em aquários, o aquário de Paranaguá ali eu tinha visto, mas quando eu estava dentro do bote de sobrevivência
E a gente começou a ver aquelas barbatanas ali em volta e tal. Apareceu o golfinho e eu, meu Deus, tubarão. Isso aí, foi aqui no Brasil mesmo? Aqui no Paraná, na frente do Paraná. O primeiro contato foi o golfinho, você vê a barbatana. Golfinho? Meu Deus. É um animal. Aí você percebe que são golfinhos. Mas quando a gente constatou, foi uma sobrevivência de 9 para 10 dias, 15 pessoas dentro de um bote. E aí você realmente pensa, cara, tá difícil aqui, porque sobreviver no mar não é fácil, mesmo em treinamento. E aí você pensa, cara, se fosse de verdade e eu tivesse que ir para qualquer dinâmica dentro da água com esse bicho, a gente sabe que tem que bater no focinho dele se ele vier, mas ter o controle mental para fazer um negócio funciona mesmo bater no focinho? As técnicas mostram isso. A gente tem alguns vídeos, né, de mergulhadores ensinando isso. Que se não tiver jeito e ele investir em você, você tem que afundar, olhar para ele e esperar o momento para acertar a parte mais sensorial, que é o focinho do bicho. É uma das formas de que você, não tendo mais nada de recurso, né, teria para tentar escapar. Vocês que estão aí nos acompanhando, se liga, aprenda. Eu, Sani, eu não tenho menor conhecimento sobre tubarões, porque eu não sou do mar, eu sou do rio. Sim. Se eu, por acaso, algum tubarão quiser me atacar, eu nem fosse nem saber lidar, eu tô aprendendo com ele aqui também. Pois é, mas aí agora é aquele momento que quem escutar isso vai falar, tá, vai e faz. Quero ver, tá bonitão, quero ver você fazer. Porque essa é a realidade. Né? E já dá pra gente brincar. Pô, eu vou errar o focinho e acertar a boca do bicho. Aí. Porque a realidade é... Ela vai te atacar. É assim, a gente pode teorizar. Sani, agora a gente vai pegar, eu e a Thaís, vamos pegar essa placa de madeira, vamos atritar para fazer fogo. Só que tem o ar-condicionado, tem uma série de variáveis que vão fazer no Gentili, quando a gente foi no Gentili. A Thaís viu o quanto que eu demorei para conseguir fazer o fogo lá. Porque tinha o ar-condicionado, tinha uma série de coisas. Tem como acender fogo aqui com a temperatura ligada ali. A temperatura vai mudar a madeira e com um animal desse seria a mesma coisa. Quando eu vou manobrar, mostrar uma serpente peçonhenta, mesmo sabendo o que eu estou fazendo, eu estou com todo o cuidado do mundo, porque a realidade ela é muito imprevisível. Então eu tenho um certo receio bem volumoso de tubarão. Mesmo sabendo lidar com tantos animais perigosos aí, tubarão te pega nesse tempo. A sobrevivência mais difícil, né, a gente até teve um episódio onde a gente foi para cima de uma balsa, né, lá de Marajó. A Thaís sentiu muito. Como a Thaís sentiu muito a parte do marear que a gente fala, mareado, né? assim, me enjoou muito. A gente tinha que remar muito naquele calor intenso, foi muito cansativo. E tinha o risco também de ter algum animal, claro, né? Pela movimentação que a gente está fazendo, chama a atenção também batendo na água, né? De tubarão. Então, isso também poderia ter acontecido, graças a Deus não. A gente estava num setor de água salgada. Então, você acha que eu não pensei ali que, cara, e se aparece um tubarão aqui? Porque era só água para tudo que é lado, né? Exato. Então a gente para pensar nisso e a realidade é sempre... Esse desafio aí vocês fizeram juntos, sim, é isso? Fizemos juntos. A gente fez o Sobrevivência Extrema, que conta situações reais de sobrevivência e nós fomos contar, né, um pouquinho dessas situações e ao mesmo tempo sobreviver no lugar onde aconteceram esses acidentes, usando as mesmas roupas e os mesmos objetos que as pessoas tinham durante o acidente. Olha, que então é muito incrível. legal para as pessoas aprenderem um pouquinho com do que certeza poderia fazer. E assim, a gente fala assim, pra que aprender, fazer esse tipo de coisa? Eu já sofri muito preconceito no começo, que falava, pra que você não quer um isqueiro, um fósforo? É sério? A galera tem preconceito mesmo? Com a galera que sabe? Eu sofri muito preconceito com alguns colegas, inclusive até com alguns familiares, que falava, Thaís, depois de velha, tá ficando boba. Pra que fazer esse tipo de coisa? Eu falei, preconceito bobo, né? Eu comecei a buscar pela minha segurança. Ainda como mulher, eu sou aventureira, gosto de estar fazendo atividades em montanha, trilha, tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que aprender para nossa segurança. Mas esse programa que nós fizemos, que é o Sobrevivência Extrema, mostra que todo mundo deveria saber o básico de sobrevivência, porque, eu até falo, acidentes não escolhem hora nem lugar. Exatamente. E eu aprendi uma sigla, né, Tigre com Tigre, que ele vai falar sobre essa, que é uma sigla extremamente importante, que todo mundo, se você gravar essa sigla, você vai lembrar, numa situação de emergência, o que eu deveria fazer, que é a... Safada. A safada te salva.
Essa é uma sigla que eu desenvolvi. Porque eu já lembrei do Wesley Safadão. Pois é. Como assim? Pois é. Mas é que se você escrever safada de cima para baixo, né, o S, o A, o F, vier escrevendo assim, cada letra dessa é uma das prioridades que a gente teria que ter numa situação de fui fazer uma trilha e me perdi. Ou, como a gente retratou casos reais. Acidente de avião, por exemplo. O que eu faço primeiro? Aí é o S de sinalizar, é o A de abrigo, depois é o F de fogo, o A de água, depois o D de dormir ou descansar e, por último, o A de alimentação. Ela diz pra gente, né, sinalização e tal, e a última coisa, a alimentação. Significa o quê? Alimento é a última prioridade, porque o corpo aguenta muito. Sim, aguenta. Abrigo e fogo estão lá em cima. Por quê? Porque a gente pode morrer muito rápido de frio, de hipotermia. Entende? Vocês que estão aí, não se acompanham, se liga. Essas informações que ele está passando é de extrema importância caso aconteça alguma coisa. E a Thaís colocou que as pessoas não pensam que pode acontecer com elas, né? E eu fiz até um videozinho bem basiquinho falando sobre essa sigla, fiz bem a safada, assim, para chamar a atenção de uma maneira brincando, que foi bem legal, que deu bastante visibilidade. E assim, todo mundo, até pessoas que não são, né, do meio, ou que não saem para fazer atividades outdoor, falaram, gente, eu gravei essa safada por conta disso. Você se considera uma pessoa safada? Uma pessoa safada. Usamos aqui, né? Não é? Então pensa assim, a primeira coisa, aconteceu um acidente, manter a calma e começa a pensar na safada. Sinaliza. Vamos pensar, todo mundo pensa na safada. Consciência, né, minha gente? Consciência. Não é isso daí que você tá pensando, não. Essa só depois. É a sequência de prioridades. Sequência de prioridades. Assim, a gente preparou algumas perguntinhas aqui pra vocês. Vamos, já começa soltando. Tigre, você já enfrentou os ambientes mais hostis do planeta. Qual foi o lugar mais desafiador e por quê? Maravilha, a gente está num planeta hostil. É um planeta que realmente ele não vai estar interessado no teu conforto térmico, se você é vegetariano ou carnívoro, se você precisa tomar remédio ou não. Por isso que a gente está falando de situações reais. Sim. Nesses casos reais que eu e a Thaís fomos contar, as pessoas perderam tudo. O cara perde a medicação, vou ficar 5 dias. Você está, às vezes, nesses 5 dias sem nada. Então, é um planeta hostil que não está interessado nisso. Um local que me desafiou muito, além do mar, que eu considero a sobrevivência mais difícil, eu fiz 2 vezes. O mar foi terrível. Mais do que a selva amazônica, tudo isso daí, é o mar. A selva, ela conversa mais contigo. O mar também, mas ele conversa num ritmo que não para nunca. Entendi. Então, você tá, por exemplo, na selva, no gelo, no deserto, no Pantanal, na Caatinga, no Pampa Gaúcho, todos esses locais têm chão duro. Sim. Você pode ficar ereto. Se eu quiser dar um tempo, tô com um companheiro ali sobrevivendo. Quero dar uma respirada sozinho. Eu me afasto, eu vou para longe, dou uma pensada, volto. O chão não fica se movendo. No mar, não. Você está recluso a um bote. Eu já sobrevivi com 15 pessoas nas 2 vezes. Caramba. E você tem que comer, você tem que dormir, você tem que ir no banheiro, você não tem privacidade. O fato do chão não parar de se mover, o teu psicológico vai à loucura. Tem uns que ficam enjoados, né? O mar fica... Barulho, né? Barulho. E outra coisa, de dia é um calor infernal, às vezes, de noite é congelante. É que nem deserto, muito quente de dia, muito frio de noite. É um contraste esse de tempo, muito grande. Né? E eu conheço pelo menos 2 casos de sobrevivência no mar, um na costa do Japão, outro na costa do México. E nos 2 casos, foram 26 dias em um caso, 27 no outro. Os caras sobreviveram nesses dois casos, dentro de um freezer que estava no barco para guardar peixe e gelo. Então, quando o barquinho dos pescadores, que eles eram pescadores, afundou, boiou esse freezer e eles foram para dentro. Aí você para pensar, cara, como é que os caras, como é que o cara aguenta? O pessoal pode pesquisar isso, inclusive, são casos pouco conhecidos, mas pesquise, minha gente. Eu fiz até vídeo sobre isso pro YouTube, porque cara, como é que o cara aguenta 26 dias, 27 no outro caso, 2 caras dentro de um freezer, ali ó, retangular. Meu irmão, você tem que ir no banheiro, você tem que comer, você tem que dormir. Se o mar ficar brabo e começar com aquelas ondas 26 dias sem comer. E outra, água. Sem vaciar. Nosso corpo não aguenta. Sem tomar água. 3 dias. Você tá entendendo? Né? E aí eu sou taxativo no seguinte. Como é isso? Uma das minhas explicações do por que esses caras conseguiram sobreviver esse tempo todo,
numa dificuldade absurda. Eu acho mais difícil você ficar sem tomar água. Claro. Porque como? Nosso corpo aguenta em colapso, até 3 dias, né? Sem comer, até que vai, mas sem tomar água, minha gente, por 3 eu fico 3 dias, eu acho que é o meu máximo. Tem outro caso na costa do Amapá, que também era um cara, ele também ficou numa geladeira flutuando, ficou por 11 dias. Esse vídeo também está no meu Instagram. E olha só, a profissão de todos esses caras que eu estou comentando aqui, sabe qual que era? Falei, pescador. Se você cumprimentar um pescador de apertar a mão dele, você vai ver que a mão do cara é um casco. Então, por que eu considero o ambiente mais difícil e esses casos, mesmo sendo muito difícil o mar, os caras sobreviveram? Esses caras tomam porrada todo dia em alto mar. Todo dia. Não é por isso. Às vezes as pessoas reclamam da dificuldade que estão tendo em casa e tal, e não conseguem entender que isso vai deixando você mais forte. Então, eu considero o ambiente marinho, porque esses casos mostram que eram pessoas, em alguns casos até iletradas. Não tinham domínio de leitura, nada disso. Sim. Sabe? Pessoas muito humildes. Mas eles têm esse conhecimento, essa resistência e conhecimento. Cara, olha, o mais ensinou eles a sobreviver. Exatamente. Os caras são pescadores. E deixou eles fortes, né? Deixou eles fortes para aguentar uma situação dessa que não é fácil. Uau. Uma pessoa de mentalidade que não foi trabalhada ao longo da vida, nesse caso, 2 palitos, ela vira esse freezer. Com certeza. Acabou, porque o freezer não foi feito para você ficar flutuando, sobrevivendo dentro dele, né? Então é muito interessante isso. Eu fico impressionada com a capacidade de sobrevivência dele, lidar com tudo. Foi o ambiente que mais me desafiou, então, respondendo a pergunta, o mar por 2 vezes. Minha gente, olha aí o tigre aí. Complicado. Próximo. Thais, o que te levou a encarar desafios como sobrevivência extrema e largados pelados Brasil? Você sempre foi aventureira ou só isso foi um teste para você? Então, eu sempre gostei de estar fazendo atividades ao ar livre, desde pequenininha. E venho fazendo montanhismo, acampando, sempre gostei, muito. Mas pela minha segurança, desde criança. Brincava, fazia fogueira, sempre. Quando largados pelados me remete muito à minha infância. Porque, de certo modo, me faz lembrar momentos com a minha família, com os meus primos, brincando, fazendo fogueira, indo pescar, que é a minha família de Minas, né? Então, me faz lembrar muito disso. E vocês pescavam em qual rio? Em Rio Uberaba. Uberaba, que é a região lá de Minas. Você é de Minas, é isso? A minha família é de Minas. Eu nasci em São Paulo mesmo. Então você é paulistana. Sou paulista mesmo. Uma paulistana que gosta de assim, da natureza. Nossa, como é que é isso, né? Uma mulher urbana sobrevivendo, largadas peladas. Exato. E aí eu comecei a buscar mais pela minha segurança e para me sentir mais autossuficiente, confiante em fazer atividades outdoor, porque a gente não sabe se vai acontecer um acidente ou não. E eu gosto muito de fazer coisas sozinha, de fazer montanha sozinha, e é um risco, né? De repente eu posso torcer meu tornozelo, ficar no meio do mato e não estar com Aqui você faz isso, aqui em São Paulo? De vez em quando, mas aí eu sempre aviso onde eu tô indo. No geral, eu faço sempre com mais uma pessoa. Mas a gente sabe, aqui é muito perigoso de fazer as coisas. E aqui a gente tem muitas reservas que são perigosas e a gente não quais pode... reservas? não pode falar. Porque geralmente a gente entra nos lugares proibidos. Entendi. Porque ou você vai para sítio, região de amigos e entra no meio por sítio, ou você entra em lugares proibidos. E eu adoro uma coisa proibida. E aí eu comecei a realmente procurar por conta mesmo de me desafiar, porque eu gosto de desafios, mas mais pela minha segurança. Eu acho que é legal mostrar que cada vez mais mulheres precisam fazer esse tipo de desafio e aprender com a gente, né? Um pouquinho do que seja, para se sentir segura numa situação como essa. Com porque, certeza. por acaso, de repente, você vai fazer uma montanha e, sei lá, sua barraca quebrou. Você sabe fazer um abrigo? Você sabe, de repente, se não levou alimento suficiente, ter algum conhecimento de punks, o que você pode comer? Então, assim, é muito bacana, você começa a aprender tanta coisa que aí você fica muito mais segura, independente para fazer o resto. Então, e a natureza também vai te ensinando, vai me ensinando. Se você observar o ambiente, né? Exatamente. E assim, eu tô aprendendo muito, assim. Faz pouco tempo que eu comecei a entrar nesse mundo da sobrevivência mesmo. Eu sempre gostei de estar na natureza, mas o bushcraft e a sobrevivência, eu comecei em 2020.
Então faz pouco tempo. E graças a Deus eu consegui participar de Largados e Pelados, consegui fazer sobrevivência extrema. Mostra que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ir atrás e que as coisas vão acontecer. Você está mandando muito bem, Thaís. Você ficou... Como é que essa mulher sabe das... Uma branca. Tô aprendendo com vocês. Tem todo o jeito de uma patrizinha, alguém, um banolho da cidade... E ela sabe fazer as coisas. Isso falam muito isso pra mim. Eu acho assim, não é porque eu gosto de estar fazendo atividades no mato que eu tenho que deixar de ser eu também. Eu gosto de ir pra balada, gosto de andar arrumadinha. E isso não tira o crédito de quem gosta de fazer esse tipo de coisa. Então eu amo... as pessoas deveriam cada vez mais procurar um ambiente de natureza exatamente para se reconectar. Eu concordo. Porque nosso povo acredita que viemos da natureza. Exatamente. E eu sinto essa energia. Eu sinto que eu preciso o tempo todo. Às vezes eu chego do meu trabalho, que eu trabalho com Você saúde. Trabalha com o quê? Eu sou preparadora física e fisioterapeuta. Então eu trabalho com saúde, gosto muito do que eu faço, mas tem hora que a gente fica cansado. E perto da minha casa tem um parque. Às vezes eu chego um pouco mais cedo, eu tenho que ficar descalço. Só de ficar descalço no mato mesmo, na grama, parece que já sinto essa energia, sabe? Então eu acho que é importante todo mundo se reconectar e aprender um pouquinho mais para se sentir mais seguro. Para mais natureza te dá mais... Porque acreditamos que a mãe natureza ela nos dá mais proteção. Isso. Porque se você pergunta qualquer coisa para ela, vamos supor que você se perdeu na Amazônia, em algum lugar. Sabe o que a gente faz? A gente se reconecta com ela. Exato. E conversa com ela, exatamente para nos dar direção. E vou te contar uma curiosidade. Quando eu sempre quis participar de Largados e Pelados, assistia, sempre fui fã, assistia há muito tempo. E eu também adoro. E eu mandava pro Instagram do Discovery desde 2016. Pra você ver como que eu queria participar disso. Olha isso. E aí, quando eu vi que ia ter um casting para participar, eu falei, minha chance, vou participar. Eu entrei nesse casting, só que demora 3 meses para saber se você vai ou não. E aí eu comecei direto, vinha borboleta em mim. Para mim é um sinal. Eu falei, alguma coisa vai acontecer, eu acho que vou participar. No dia que eu recebi a mensagem, o telefonema falando que eu fui a selecionada, eu moro no 11º andar, em São Paulo. Uma borboleta entrou na minha casa às 7h30 da noite. Entrou assim, eu falei, nossa, uma borboleta dentro de casa. Aqui em São Paulo? Era borboleta, não era mariposa, em São Paulo. Juro, durou uns minutinhos assim, o telefone tocou. E era uma pessoa do programa falando assim, você foi selecionada para participar. Então, assim, eu acho que tem essa conexão. A natureza te chamando para você se juntar a ela. Exato. Que legal. Né, muito Luciano? bonito. A próxima pergunta pro Luciano. Pro Luciano. Luciano Tigre, existe algum tipo de terreno ou um ambiente que até você pensa 2 vezes antes de encarar? Tipo assim, eu não vou encarar essa, eu acho que tem alguma coisa ali. Poder compartilhar? A gente tocou nesse assunto da natureza, né? Do quanto que ela acaba ensinando. E eu não piso em lugar nenhum sem pedir permissão, mesmo que eu conheça o lugar. Eu tenho o meu ritual mental, espiritual, que eu vou pedir permissão. Porque por mais que eu tente dobrar ou dominar o ambiente natural, até mesmo de uma chácara que eu conheço, muita coisa pode acontecer porque a dinâmica da natureza ela é neutra. A gente falava muito isso na Amazônia. E quando você pisa nesse ambiente natural, você quebrou a neutralidade do lugar. Sabe? Então, é galho, é espinho, é um monte de coisa que pode acontecer ali que eu acabo, para mim é como se fosse uma blindagem, né? Onde eu vou sempre parar e se observar. Eu puder, exatamente, para fazer fogo no meio do mato. Hoje em dia, eu não consigo mais fazer se eu não tirar o calçado. Para sentir com o pé, com a parte sensorial do pé. A energia do lugar. A energia, a temperatura. Eu vou pisar na placa de madeira para sentir a temperatura da madeira. Isso vai me ajudar fisicamente falando, mas é uma forma também de reverência, de eu pedir permissão. Aí você observa qual madeira usar para fazer um fogo. Exatamente. Tem uma série de detalhes assim que eu tenho que, às vezes, tá num tempo bem grande ali com a pessoa que quiser aprender para ela entender tudo isso. E se eu penso 2 vezes, até 3 vezes. Não é sabe? Só é mais do que 2 vezes. As pessoas morrem muito fácil, Sani e Thaís. Se você parar para analisar final do ano, a temperatura aumenta, o pessoal vai para a praia, vai para a trilha, cachoeira. A quantidade de gente que se dá mal não é pouco. E por quê? Porque as pessoas não param para pensar nenhuma vez. Essa estatística mesmo que eu estava olhando assim, o que acontece? Aí eu cheguei a me
me perguntar assim mesmo, o que acontece com os povos da cidade, toda vez que vai próximo a cachoeira, magma, coisa assim, da selva, e morre. Mas a gente comentou. Mas o indígena não morre com essas coisas. Mas é porque o indígena... No enchente também o povo morre. Sim. A galera não sabe nadar. Eu acho que abusa. E não é? Tá na era de tirar foto, quer tirar a melhor foto, a melhor selfie. A pergunta foi muito clara, né? Você pensa uma vez, cara, eu penso 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes foram? E não é para pagar de humilde, nada disso. Primeiro que a gente tem que ter humildade perante a natureza. Sim. O indígena está muito mais conectado, faz parte da vida dele, o habitante local. Você estava me contando que você morou na Amazônia junto com os indígenas. Morei 10 anos. Olha isso. Eu interagi muito com a etnia Caripuna, mais do norte, lá da Serra do Tumucumaque. E isso ali foi um divisor de águas tão grande, porque ele não está descalço por acaso, ele está sentindo o ambiente. Se ele andar rápido, ele vai machucar o pé. Então, na natureza, tem que ser devagar o negócio. Eu entendi com isso que se houver velocidade na natureza, pode ver, entrou um vento forte, vai quebrar a árvore, e o rio avolumou e aumentou a velocidade, vai derrubar a árvore no barranco, velocidade termina em acidente. Sim. Então você tem que sim ter muito cuidado, tem que ter respeito, tem que pensar 3, 4 vezes. Ou seja, muitas dessas técnicas que você conhece hoje, utiliza nos programas que você apresenta ou você vivencia, você extraiu dos povos indígenas, da etnia Caripuna. Muito. Eu cheguei a ficar 6 meses, Sani, sem voltar para casa. Sabe? 6 meses. E aí, você é do Xingu, você sabe. Sim. A comida é diferente, o ar é diferente, o cheiro, a forma de sentir o cheiro muda, a cor do teu dente muda, a cor do olho muda, porque aí você desintoxica de tudo aquilo que é artificial demais. Não só da comida, mas do som. Então eu saí, depois de 6 meses lá interagindo e aprendendo muito, com alma diferente. Eu faço ideia completamente diferente. Que é o que acontece lá no Largados e Pelados. Exatamente, né? é a mesma história. Intoxica de tudo, assim. Então você começa a escutar mais, a sentir mais. Tanto que isso na cidade hoje. Hoje eu não olho para uma árvore, só olho só uma árvore. Eu vejo que tipo de árvore é essa, ela é uma árvore frutífera. O que eu poderia fazer com aquele galho? Sabe? Você começa a olhar tudo com muito mais diferente. Você começa a ressignificar as coisas. Exatamente. Porque vocês estão nesse ambiente, você aqui de São Paulo, o Banoide, tudo diferente. Agora você tem essa afição. Exatamente. Após participar desses programas. A gente aprende muita coisa. E você aprende na marra. Legal. Isso que é bom. Tu quer ver uma coisa interessante? Eu tava vindo pra cá, aí parei no semáforo da Paulista aqui e até fiz um story, tá no Instagram agora esse story ali. Eu vi uma goiabeira com frutos. E daí pensei assim, cara, eu vou ficar olhando pra concreto e prédio. Olha ali uma árvore frutífera, se começar um apocalipse agora aqui, já temos fruta aqui e tudo mais. Brincando com essa ideia, porque às vezes a gente está imerso numa cidade tão grande quanto São Paulo, mas perde. Pô, o que eu vi de pau-brasil plantado na rua... É muito. É a árvore que dá nome ao país. E às vezes olhando para isso, eu fiquei assim, cara, quantas pessoas passam por baixo dessa árvore e sabem que é um pau-brasil, que dá nome. A grande maioria não sabe, né? Não é verdade? Não sabe, não conhece. E eu acho que isso que falta de informação. As pessoas não sabem mais sobre nada. Nada. Nenhum assunto, não sabem nem o que... né? Hoje em dia as crianças não brincam mais. Hoje está todo mundo muito infernado sempre no celular. Em uma época em que a gente tem muita informação. Eu vivi a brincadeira, né? Eu brinquei na terra, eu brinquei bastante. Você também. Totalmente. Então eu acho que falta muito... Eu sou da terra. Você já é. Mas hoje em dia as pessoas não têm essa conexão com a natureza e por isso que cada vez vem adoecendo, vão ficando mais estressados. É uma coisa que eu noto bastante, que os povos da cidade às vezes vão lá pra nossa aldeia, sei lá, passa uma semana e tudo. Eu vejo que se levar uma picadinha de mosquito, a pessoa fica inchada, tem alergia. Sim. Aí eu tava pesquisando, assim, o que acontece isso? Pega é picado por um marimbondo, aí fica tudo vermelho. O que acontece? É porque, eu pesquisando, conversando com outras pessoas aqui também, é que vocês não têm imunidade para índio. A resistência, né? A resistência. Porque o indígena, aldeado,
tribal mesmo, ele já tá acostumado. Queria se levar a picada de marimbondo agora, não vai dar em nada. Só inchar um pouquinho. Aconteceu comigo no final do ano. Vocês não reparam isso? Eu espero que nunca mais eu fique... Eu tomei já uma criaram vocês dois aí? Já criou imunidade? Já. Eu espero que sim. Eu criei, porque agora é final do ano. Eu tomei de um marimbondo amarelo que tem muita gente que você tomar uma picada daquele bicho ali vai pro hospital. O meu olho... Tomei aqui, ó. E o meu olho não fechou. Porque eu já trabalhei tanto com insetos como abelhas e marimbondo, já tomei tanta picada que o corpo escreveu uma certa resistência, então nem o olho fechou. Eu não fiz nada. Coloquei um gelo aqui em cima, acabou. Passou. Agora, eu sei que tem pessoas que se tomar uma picada, acabou. Você vai ter que voar para o hospital, porque vai fechar a glote, pode dar um problema muito sério. Já aconteceu isso lá na minha aldeia. Já aconteceu, né? Um turista, ele foi lá e foi picado por um marimbondo. Sim. Aí ele falou assim, vocês têm que me levar para a cidade, mais rápido que puder, porque eu vou morrer. Como assim? Ninguém morre por causa de picada de marimbondo aqui. Tem pessoas que têm Aí a gente passou a alérgicas, entender que realmente a galera cria uma alergia, não criou imunidade ainda. No meu caso, eu fui muito picada por vários insetos. E aí, quando eu voltei, fiz tratamento para tirar um pouco das manchas. E aí me falaram assim, uma alergista falou assim, olha, provavelmente você vai se tornar uma pessoa alérgica. Eu falei, mas como? Não é o contrário? E foi o que aconteceu. Depois que eu voltei do desafio, eu fui chamada para participar do Sobrevivência Extrema. E lá fui picada. E por vários momentos, por qualquer coisinha que vinha, às vezes meu olho inchava. Lembra que acontecia isso? Minha boca inchava, então eu me tornei muito mais alérgica. Então, assim, tem pessoas que reagem ao oposto. Diferente, né? No meu caso, qualquer coisinha já... não era somente a insetos. Era a suco, algum conservante. Então, eu fiquei muito mais alérgica depois que eu levei esse monte de picada no desafio da Colômbia. Entendeu? Eu espero que tenha passado já essa fase. Talvez meu corpo ficou muito mais sensível, porque eu levei muita picada, muita. Fiquei com o meu corpo todinho. Ela chegou a tomar 7 ferroadas de uma formiga que é uma dinoponera gigante. Parecida com a tucandira. Tomou aqui, ó, no ombro. A gente estava gravando no Pantanal. E ela tomou 7 picadas, uma atrás da outra. Não é? Tem uma formiga que a gente chama de sucuti. É próximo de tucandira, mas não é bem tucandira. Provavelmente uma dessas. Sucuti. Eu não sei o nome em português. Era tucandira. Sucuti. A produção coloca aqui. Esse daqui é sucuti. Sim. O sucuti é uma formiga. Se ela te pegar, cara, você fica horas com aquela ardência e tudo. Se você não passar uma folha certa em cima da picada, olha, é bom aprender. Pode te dar uma alergia. Então, só que eu fiquei durante uma semana inchada aqui, com dor, ficou vermelho. Uma vermelhidão grande assim. Só que, né, a gente tá gravando, tá na cidade e tal, então a gente entra com medicamento. Então, deu uma baixadinha, mas ficou uma mancha bem grandona, assim, da região onde tinha sido picada por uma semaninha aí. Então, foi bem doloroso, viu? Sabe o que você tá precisando tomar, a Raiz? Raiz certa exatamente para criar imunidade. E outra coisa também. Arranhadeira. O que é isso? Sabe a arranhadeira? Você tá vendo as marcas no meu corpo aqui? Cheio de risco aqui. É dente de peixe cachorro. Minha gente, isso daqui é arranhadeira. Eu vi esse ritual, é bem legal. Arranhadeira, dente de peixe cachorra. O que é? Peixe de água doce. Que você encontra no Rio Amazonas, Rio Xingu. Aí você faz pente dela e se transforma nisso daqui. Aí, esse pente você utiliza para arranhar todo o corpo e aplica a medicina da selva exatamente para você criar imunidade. Então, quando eu for pro Xingu, você vai E você tá precisando desse ritual. Preciso desse ritual. Para renovar a energia, mulher. Preciso. Me ajuda, então. Eu te ajudo. Bora pro Xingu agora. Eu vou. Bora. A gente tá doido por ir. Eu quero muito aprender com vocês. Se eu puder aprender, já aprendi tanta coisa conversando com você. Imagina estando lá. Isso é muito legal. Qual que é pra quem? Da Thaís. Vamos lá. Tá. Thaís, você já passou por algum momento de perigo com animais e selvagens durante uma expedição? Não, eu vou repetir essa pergunta para ficar mais entendível. Tá. Vamos lá. Thaís, você já passou por algum momento de perigo com animais selvagens durante uma expedição?
Já passei por alguns perigos, sim. Um deles foi durante a nossa gravação, né? Que foi desafio de sobrevivência extrema. Em Roraima. E nós pegamos uma época que começou a chover demais. Então estava tudo alagado. Então, né? Além de Poraquê, né? Que é enguia elétrica, jacaré. Como se chama? Adjamu. Então, Peixe elétrico, né? Poraquê, enfim. E aí todo mundo teve que sair da água correndo, porque tinha como você Adjamu na água. Então isso me deixou bem assustada, porque... Era grande? Grande. Você tinha uns 3 metros. Uns 3 metros, eu estava de vestido. De vestido, porque eu estava contando uma situação de mulheres grávidas que tinham sofrido um acidente de avião. Então eu estava com esse vestido para entender como que é a dificuldade. Sim. Imagina, quando a gente pensa em ir para o mato ou fazer uma sobrevivência, uma expedição, a gente está sempre com uma bota, com uma roupa adequada. E quando você está com uma roupa que não é ideal para isso, ou sem roupa, tudo dificulta, né? Total. E aí, nesse momento, me assustou. Aí todo mundo teve que se pendurar. Eu me pendurei numa árvore e ela passou lindamente, assim, calminha, como se nada tivesse acontecendo. Esse foi o momento que me deixou preocupada. E lá no Largados e Pelados, também aconteceu logo no primeiro dia. A gente não conseguiu, um spoiler, né, para quem não assistiu. No primeiro dia, nós não conseguimos fazer nem fogo e nem abrigo. Dormimos ao relento mesmo, perto de uma árvore. Esse daí não foi pro ar ainda? Esse da Colômbia. Da Colômbia que você tava... Esse da Colômbia. E dormimos ao relento, assim. E a gente tem a câmerazinha portátil. Pra Sentia frio? Senti, nossa, tremia de frio. E aí apareceu uma jaguatirica. Então, assim, me assustei, porque eu não tô acostumada a ver esse tipo de coisa. Mas armadeira. E quando você tá numa situação pelada, sabendo que qualquer coisa pode te machucar e te tirar do desafio, isso te preocupa muito mais. Que é o que o Tigre falou. A gente tem que ir devagarzinho, sempre olhando para tudo. Tanto para frente, para cima e para baixo. Então tem que ir com calma e entender o que a mãe natureza tá querendo proporcionar pra gente. Mas foram mais coisas pequenas, digamos assim, né? Escorpião, aranhas. Eu acho que o maior mesmo foi a Poraquê, que é... Como? Já até esqueci de novo. Adjamu. Meu povo come adjamu. Deve ser bom, hein? Hoje em dia não estão mais comendo como antes, mas já comeram muito. Adjamu tem uma carne muito mole, né? É gorduroso, né? Gorduroso demais. Eu comi algumas vezes também. Você não comeu ainda? Nunca comeu? Nunca comi, acredita? Não tinha essa peixe. Sorte. Peixe sim, mas por aqui... Eu já levei choque de adjamu. Sou louca pra comer jacaré. Você que falou que não pode. Mas pode. Lá na minha terra você pode comer jacaré, os outros animais que você quiser. Esse adjamu aí. Macaco vocês comem? Macaco eu adoro. Então, comer um miolinho de macaco. Doença, ou não? Que doença? Não. Isso daí... Minha gente, deixa bem claro. Existem macacos. Macacos, esses daí que tá próximo a cidades como São Paulo. Aqui tem uns macaquinhos. Aqui tem uns macaquinhos aqui. Sim. Só que esses macaquinhos que estão aqui próximo à cidade grande, eles comem o resto de coisas que você joga. Tem essa aproximação. Eu vejo que aqui em São Paulo tem muito lixo. Muita coisa que a galera joga aí. Esses macacos vai comendo o resto de comida, sei lá o que, lixo. Aí isso acaba, infelizmente, eles acabam contraindo doenças. Já os macacos da Amazônia, selva xinguana, eles estão ali se alimentando de frutas, comendo de uma maneira realmente como o macaco come, né? Certo, no habitat natural deles. Aí não passa nenhuma doença pra nós. Eu quero ter essa experiência um dia. Tranquilo, se você pode comer com a gente. Na onda, eu me adapto. A gente te convida pra você comer. Já que a gente tá falando, eu me adapto a tudo. A gente tá falando de comida lá com os caripunas. O primeiro prato do dia que eles me serviram foi tarântula, aranha. Foi a primeira coisa que eu comi. Comi macaco-aranha também. Porque é aquilo, né? Creio que no Xingu seja parecido, mas era extremamente ofensivo. A gente chegava lá no aldeamento e se algo fosse ofertado, era muito desrespeitoso você não aceitar, sabe? Então, o almoço era tarântula. No outro dia era macaco-aranha. É assim também? Parece meio que uma cultura universal entre os indígenas, né? Cultural, porque assim, se você não quiser, talvez se você não conseguir, tranquilo. Você tenta comer, mas se de repente vomitar, vai ficar ruim ou não? Tranquilo, mas assim... Lembrou do turu, só que você tem que... Porque assim, olha como é que o indígena vai te perdoar. Vou te ensinar aqui a técnica. Tudo bem.
O indígena te oferece uma comida, indígena tribal, aldeada, que não fala nem português direito, nem nada, ou não fala nem nada. Assim, te oferece, ó, comida, tô te oferecendo aqui cabeça de macaco, come. Porque na cabeça dele, você como ele também. Você também come tudo na cabeça dele, da cultura dele. Aí você fala, olha, meu senhor, eu sou da etnia, minha etnia é paulistana. A etnia paulistana? Eu sou da etnia... Não tô acostumada com isso, mas eu vou tentar com isso. Paraná. Aí você olha assim, eu não tô acostumada com isso, mas eu agradeço muito. Eu não tô, porque se eu comer eu vou passar mal. Porque o meu estômago não tá acostumado com isso. Ele vai entender. Tem um jeitinho. Você não tem a obrigação de comer, tá entendendo? Mas não faz parte da minha cultura. Mas eu tentaria comer. Mas você pode comer. Tá entendendo como é que é? É igual, desse jeito. Eu, curioso. Turu, né? Igual o turu, né? Eu nunca tinha comido turu, que é lá da ilha de Marajó, que é aquele molusgo que parece mais uma... Épote. Como diz? Épote, não é? Parece ele dá dentro de pau podre, né? Parece uma tripa larva, grande. Assim, assim. Uma minhoca grande, assim, branca. Já fiz. Já viu? Ele dá em região de mangue, geralmente. Isso. Só que diz que é afrodisíaco, é rico em proteína. É mesmo. Só que assim, você comer in natura, sem um salzinho, um limãozinho, um temperozinho, não dá. A gente lá tá vivendo de verdade o negócio. Então você só jogou a gente tinha um pouquinho de água, jogamos um pouquinho de água e comeu. Só que aí o Tigrão conseguiu ainda comer, colocar inteirão assim. Na hora que eu fui colocar assim, igual, tentei fazer igual, né? Mas aí foi de pedacinho em pedacinho, porque eu pensava, eu preciso comer. Numa situação de sobrevivência, mas é uma coisa não pode ter nojo, tem que comer. Diga que eu dou pra vocês aqui, quem tá assistindo também, se você, sei lá, se perdeu na selva aí, não sabe o que comer. Se você encontrou uma minhoca, ou qualquer bicho aí, mastigue primeiro. Sabe o que acontece? Porque se você engole assim, viva... Pode ser que ela crie uma casinha dentro do seu estômago. Então, mastigue. É isso que eu recomendo. Comer um turuzinho, mastigue. Eu fui mastigando de pedacinho em Porque pedacinho. ela pode virar um verme na tua barriga também, né? Então, cuidado. E numa situação de sobrevivência, não pode ter nojo. Você tem que pensar que é alimento, vai ser caloria, vai ser energia. E nessa situação, você precisa comer alguma coisa. Senão, aí você vai se dar mal, vai ficar mais fraco ainda. E, né, tem que esquecer certas coisas, porque... você tem que fazer o que é necessário. O único detalhe é que o medo, o nojo, a repugnância são mecanismos que o corpo evolutivamente criou para te proteger. Sim. A gente não sente nojo, né? Meu Deus do céu, não vou comer isso por acaso. É porque o histórico genético do corpo humano, ele diz, né? Pode ser que você coma isso aqui e se dê mal. Sim. Então, porque eu já vi, às vezes, a pessoa tirar sarro da outra, né? Tá com nojinho e tal. Mas, cara, não é por acaso. Entende? Tem que ter uma certa ressalva, cuidado, mas que nem a Thaís falou. Quando você não tem o que fazer, aí o primitivo que você tem no corpo vai assumir e tu vai ter que comer. Isso é sobrevivência. Se tu fez fogo, passa pelo fogo, tá tudo certo, né? Tem que comer. Na nossa cultura a gente assa tudo. Sim. Somente se a gente não conseguir fazer um fogo, aí você come peixe cru. Sim. Mas não é comum vocês comerem peixe cru? Não é comum. Só na situação, não consigo fazer fogo, tá úmido demais, tá chovendo. Vamos comer Sandra, deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu já vi que no Amazonas tem muitos peixes que, se você não cozinhar bem, eles têm alguns vermes. Se vocês conseguem comer sem e não te dá um efeito, um revertério, assim, de dor de barriga? A gente cozinha praticamente, assa e limpa a barriga e joga fora a barriga. Mas se tem esses vermezinhos, vocês comem ou não? Vocês descartam esse peixe? A gente nunca encontra verme nesses peixes aí. Aí limpa direitinho, e se assa bem. Passou pelo fogo. Né? Passou pelo fogo, morreu tudo. O fogo renova, entendeu? O fogo, ele cozinha bem, sentido, coloca né? na panelinha, ou você assa, morreu. Morreu, comeu. É assim, a lei da sobrevivência. Bom demais. Assim. Mais perguntas aqui pra eles. Tigre, além de sobrevivencialista, você é um piloto. Já pensou em um dia fazer um reality de sobrevivência aérea? Já pensei sim. Seria legal. Já pensei, já gravei algumas coisas, na verdade, no passado pro YouTube, né? Dentro desse tema. Porque uma das coisas que começou a me preocupar muito como piloto é a quantidade de coisas que tem no avião, que às vezes estão na cara das pessoas que voam nesse Brasilzão e no mundo inteiro todo dia, e que as pessoas não fazem ideia. Sinalizadores de emergência, os quesitos básicos
daquilo que a gente falou da safada, a primeira coisa ali em cima, o S de sinalização. Eita. Porque a pessoa, quando ela se perde ou se ela fizer um pouso forçado, muita gente vai entrar em desespero e não vai lembrar de marcar sua posição, ativar o GPS do celular, mesmo que não tenha sinal, porque pode ser captado e triangulado pela Força Aérea. Ativar o GPS. Mesmo que você não tenha sinal, se você deixar o GPS ativado, tirar do modo avião, mesmo sem sinal. Aí, se liga, minha tribo. Essa informação é extremamente importante. Para assistir nosso programa. Aí. Fala sobre isso. A gente fala sobre isso. Vocês falam sobre isso? A gente fala sobre isso, porque a gente retrata pelo menos 2 casos ali, 3, eu acho, de cada. Acho que a maioria, né? São de pouso forçado, né? E tem muita coisa dentro de um cenário, né, como piloto, que eu sei que as pessoas às vezes não fazem ideia. Que é importante saber, porque é sempre a mesma coisa, né? Ah, mas quando que eu vou sofrer um acidente? Quando que eu vou me perder? O fato é um só. Você está passível disso acontecer. Se você voa todo dia, existe sim a possibilidade. Se você vai fazer trilha, vira e mexe, tu vai para uma trilha acampar, você está passível de um galho cair perto de você ou em cima de você se você não souber como montar o abrigo. A gente fala disso no programa. Porque é algo tão banal, tão descuidado, digamos assim. Isso explica por que as pessoas acabam morrendo quando vão para uma cachoeira, porque não atentam para esses detalhes. Então, sim, eu já pensei muito e já produzi muito conteúdo falando de sobrevivência após um pouso forçado, né? Porque já ouvi gente falando, não, se tu pousar forçado, você vai morrer e ponto. A gente retratou casos que provam por A mais B que vai morrer, vai se machucar, mas vai ter sobrevivente. Claro. Pô, teve um alguém que saiba sobreviver. O Venera, o John. O John pousou forçado, quebrou só uma das pernas em 18 lugares. Olha isso, mas sobreviveu? Sobreviveu. E outra, correu atrás de fazer fogo, buscar água, resolver os problemas. Mesmo a importância todo aí, né, machucado. De entender um pouco sobre sobrevivência. Exatamente. Então ele tinha um conhecimento básico por ser piloto agrícola principalmente. Então ele parou para pensar um dia, não, deixa eu papirar, deixa eu me doutrinar. Prioridade. Não morrer de frio, fazer fogo, abrigo. Como é que eu purifico uma água? Será que é correto fazer assim ou fazer assado? Então você vê, isso salvou a vida dele e do companheiro dele. Você aí que está nos acompanhando. Aí, essa informação que está passando aqui, se você estiver perdendo o programa deles aqui, cara, é de extrema importância. Você vai aprender muita coisa. Porque se acontecer alguma coisa contigo, você já tá ali, de prontidão, você vai saber o que vai ser. Aí. Então assistam Sobrevivência Extrema, que está disponível na Max. Tá bom? No Max? Só lá mesmo? Só na Max e passem alguns horários, algumas vezes na Discovery, mas está disponível na Max. São 8 episódios, 8 histórias, que com certeza vocês vão aprender muita coisa com a gente. Se liga, minha tribo. Fica essa dica porque ela é realmente muito importante. É um tutorial, digamos assim, de coisas que vão ser muito relevantes para caso você entre numa situação pelo menos parecida com o que está retratado ali. E é claro que assim, a gente é um documentário, reality, então assim, tem gente que pode falar assim, mas eu não faria assim, não faria assado. Naquele momento foi o que a gente pensou em fazer. Não existe nem o certo e errado. Foi naquele momento que a gente tinha para fazer, o que dava para fazer e o que dava para fazer. É isso aí. Legal. Mas meus parabéns aí. Sucesso para vocês nesse programa aí. Obrigado. Que a galera assista e aprenda, né? Porque essas informações que estão passando aí é uma lição que pode salvar a vida das pessoas. Pode salvar as pessoas. Essa foi e é a nossa preocupação mesmo com esse tipo de trabalho, né? Realmente. Meus parabéns. Disseminar o conhecimento para ajudar de alguma forma. Exatamente. Né? E isso que é legal porque eles colocaram 2 pessoas com perfis totalmente diferentes, né? O Tigre, ele trabalha com isso, eu não. Eu sou uma pessoa, acho que talvez as pessoas que vão assistir vão se identificar até um pouco mais, porque vão falar, poxa, ela é uma pessoa comum, como eu, urbana, mas também tenta se virar. Não precisa ser especialista em sobrevivência para saber dessas coisas. Qualquer pessoa pode aprender. A gente que trabalha nessa área que eu estou, inclusive, fala muito isso. A gente não gosta desse termo especialista, porque a grande verdade é que a gente está sempre como aluno. Não adianta. Exatamente. Somos eternos aprendizes. Eternamente. Você vai cometer erros. Eu tomei galho dentro de olho, eu finquei espinho na mão. Olha isso. É passivo de acontecer. Entende? E às vezes as pessoas até negativam um pouco. Mas você fica falando que vai cair galho e não sei o quê, cair avião.
Quer dizer que vai cair o galho em cima do meu acampamento bem quando eu tô ali? Mas é realidade, coisas que acontecem. Tem que estar preparado para entender o que fazer. Não é uma questão de você ser negativo, mas é você parar para pensar, cara, se acontecer de cair nesse dia, você tá embaixo. Coisas que acontecem. Exatamente. Ninguém atravessa a rua, né, Thaís, sem olhar para os dois lados. Claro. Por que será? Você tá voando na frente da situação para não sofrer um acidente. Eu mesma, antes de vir para cá, eu tive que estudar, passar por uns lugares. Tem que fazer isso. E aí, não é minha vida. É isso. É isso. Se você não souber dessas coisas, aí você morre. Então, principalmente, quanto mais as pessoas que gostam, né, de estar em atividades outdoor se prepararem para se precaver, é melhor, né? Exato. Então, por isso que eu acho que é importante assistir esse tipo de programa para te dar uma direção do que fazer numa situação como essa. Cartas na sobrevivência, manga. Né? Boa. 58, vamos para as últimas perguntas? Porque... Thaís. Eita. Thaís, no Largados e Pelados, além de fome e do frio, o fato de estar... Eu acho engraçado. Conta, vamos ver você sobre pergunta. Pelada. Não, eu ia falar pelada. Bom, pelada. Porque eu já te vi lá no programa, achei muito engraçado. Eu adoro. Vamos lá. Voltando. Thaís, no Largados e Pelados, além da fome e do frio, tem o fato de estar um bom pelado, isso foi mais difícil ou teve alguma coisa pior? Eu adoro ficar peladona. Uhum. Em qualquer lugar eu fico, pra mim isso é de boa, tranquilo, mas o pior e higiene, como é que você lida com isso? Exatamente o que eu ia falar, essa questão da higiene, porque você tem que ficar de olho pra ver se não entra alguma coisinha lá. Você toma banho todo dia lá na Colômbia? Dá pra tomar banho, mas no Sobrevivência Extrema, por exemplo, a gente tinha momentos que não tinha como tomar banho, porque não tinha lugar pra tomar banho e não dava, né? Então você não toma banho, mas... Não sei, eu acho que o pior mesmo é, na minha opinião, e eu fiquei traumatizada, foram os insetos. Em qualquer situação. Assim, o fato de ficar. Sabe o que é pior? Pelada, eu como indígena? Insetos, na hora do momento, quando você tá ali, foi lá no matinho para você o número 2, inseto se te atacando bem no fiofó, não é? Teve uma situação que aconteceu que eu fui ao banheiro, né, fazer o meu número 2. E outra coisa que também, quando a gente tava lá no Sobrevivência Extrema, eu chegava para gravar, nem começava a gravação que a gente ia, eu tinha que batizar o lugar. Me dava uma vontade de ir no banheiro, menina. Juro. Te dava caganeira mesmo? Dava. Um tal de nervosismo. Né? Que eu ia, todo mundo falava, e a Thaís chegou, tem que... E aí fazia, né? Enterrava assim direitinho e tal. Virou um ritual, né? Virou um ritual. Agora eu pergunto pra vocês, porque eu sei que o povo da cidade não tem muito costume, mas como é que vocês limpam? Sabe o que eu tô perguntando? Eu sei como os indígenas limpam, mas limpar ali. Você foi fazer o número 2 no mato. Então, como você se limpa? No Largados, eu só consegui realmente fazer cocô uma vez só. Porque a gente não tava comendo. Soltar o barro. Só realmente soltar, né? Escorregar o moreno, que a gente brinca, né? Cortar o rabo do macaco. Só uma vez só. Sim. Então, o que eu fiz? Peguei um pouquinho de água. Perto, a gente falava assim, ó, daqui pra cá é o banheiro. O rio, era um riozinho, então aqui é o banheiro e pra cá é onde a gente vai beber água, pegar as coisas pra não contaminar. Sim. Então a gente pegava um pouco da água e eu pegava algumas folhas pra dar uma limpadinha assim, mas só consegui uma vez porque eu não comia. Então eu fiquei 20 dias sem fazer cocô. 20 o quê? 20 dias sem soltar o barro. Como é que é isso? Sem conseguir, porque não porque eu comia tão pouquinho que parava de funcionar, comia pouco. Você vai soltar o quê mesmo? Não tinha. Acho que o que eu consumia virava energia. Assim. E eu fiquei preocupada quando eu iria comer, como que seria pra sair, 20 dias, né? Cara, mas foi tudo tranquilo. Assim, Tigre, pra você seria tranquilo, né? Ou já ficou muito tempo sem fazer o número 2 no mato? Já fiquei também por situações muito parecidas, né? Inclusive de treinamentos pesados que eu tive na Amazônia, né? Época de exército e tudo mais. Então, às vezes você... você esteve no exército também, né? Fui militar na Amazônia, lá na Infantaria de Selva. Sim. E foi justamente no exército que eu tive contato com a etnia caripuna, porque tinha indígenas servindo o exército. Sim. Então, ali eu criei uma amizade, uma proximidade. E dentro de treinamentos bem pesados aconteceu sim, de você ficar muito tempo sem conseguir ir no banheiro, porque realmente, tem inclusive uma foto no meu Instagram onde eu tô só pena e bico, como fala. A carcaça de soldado mesmo. Sim, eu vi lá as nada fotos de músculo. Por quê?
Se enxuga tudo. É verdade. Como a Thaís falou, você não está comendo, ó, mas você está gastando. É verdade. E se você não está comendo, você está gastando, mas o trato intestinal, ele entende o quê, evolutivamente falando? Ah, bonitão, não vai entrar comida? Vou atrofiar tudo. O estômago até assim diminui. mesmo. É assim Exato, mesmo. Diminui mesmo. Né? E uma coisa que todo mundo deveria saber é que perto de área que você realmente vai beber água, você não deve evacuar. Jamais. Porque senão você vai contaminar. Quer dizer que vocês cagam no rio, é isso? Na água? Aconteceu uma situação na minha temporada em que um participante fez cocô no lago. E era um lago que a gente estava se hidratando. Não pode fazer isso. É a lei da selva. Isso eu falo pra vocês. Eu sei que tem uma galerinha que fica soltando aí as coisas no mar também. Eu fiz isso. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Olha só, eu fui pra Balneário Camboriú ano passado. Sabe com quem mais me deparei? Vocês aí. Eu sei que Balneário é um lugar incrível. Uma cidade linda. Mas eu vi um monte de bosta no mar. Nunca vi tanta bosta. O que é isso, minha gente? Essas coisas aí não se faz no rio ou no mar. Principalmente no rio, né? Água principalmente no rio. Você não faz. Se quiser fazer o número 2, a não ser que vocês sejam alguém que se perdeu no mar. Você não tem opção. Aí você faz. Mas você sai da tua casa para cagar no rio ou no mar. Aí já é demais, minha gente. Cria consciência. Exato. Não é? Complicado. E a água, a gente não pode ficar sem água, né? A água, você consegue ficar até 21 dias sem alimento, mas sem água, no máximo 3 dias, né? Se caso for num lugar muito mais quente, você vai se desidratar mais rápido. Então, você precisa de água. Então, não faça isso, porque senão vai dar ruim, né? Pra quem precisa literalmente dá merda. Tem um cálculo, você sabia do cálculo de que a gente precisa de a quantidade de água que a gente precisa por dia? É assim, você tem que pegar o seu peso e multiplicar por 0,35 ml de água. Quanto você tem de peso? Eu tenho 60. 60? 60 vezes 0,35 vai dar quase 2 litros e 200, quase isso. E o tigre tem? Então seria a diária... 82, 83. Estamos próximo. Eu tenho 80. Eu tenho 1,60 m, eu tenho 80 quilos. Eu tô hiper acima do peso. Então aí tem que multiplicar. 80 vezes 0,35. Isso é interessante, porque às vezes a gente fala que, não, tome 2 litros de água por dia. Cada pessoa tem uma quantidade. Dependendo da estatura da pessoa, o peso e tal, isso vai variar. E também dependendo do clima. Se for uma região mais quente, ou se você está fazendo uma atividade física, ou subindo uma montanha que vai exigir mais esforço, você vai precisar beber mais água. Sim. Porque senão vai desidratar. E não é só água, também sais minerais que precisa, né? Muito importante. Quando eu fui tentar entender sobrevivência no gelo, fui treinar isso mesmo. No gelo. Aí no gelo eu treinei no Peru e treinei na Bolívia, em regiões geladas. E ali eu consegui constatar uma coisa que eu lia nos manuais. No frio, você tem que se arrebentar de tomar água. Você não pode tomar pouca água. E o frio, ele faz o quê? Ele faz você tomar menos água. Se você for estudar fisiologia, você gera tanta energia e precisa comer tanto mais coisas, que aí se você não compensar tomando água, você pode estudar muito mais. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tô tomando menos água. Na minha terra eu tomo mais, porque lá é quente. Você tá vendo? Eu vou me obrigar a tomar mais água. O ambiente mais frio, ele... você não quer ir tantas vezes no banheiro, sente menos necessidade, porque o calor ele instiga mais. Só que se você for ler e estudar sobre fisiologia, no frio a gente produz muita energia. Para manter o corpo aquecido. É verdade, eu gosto também de fazer montanhas altas, eu fico assim também. Eu faço toda hora xixi, só que às vezes a gente está com tanto frio que não percebe que precisa se hidratar. Você está se desidratando o tempo todo e não percebe. É urina indo embora o tempo inteiro e a pessoa não compensa tomando água. Exato. Então, são os detalhes... Vivendo aprendendo, minha gente. Aí. Não sabia disso do gelo, não. Interessante. E se tiver no gelo também, tem que tomar cuidado, porque você não pode pegar o gelo e colocar na boca. Você tem que derreter o gelo. Isso. Porque senão você vai se desidratar também, sabia? Caraca, sério? Não pode botar na boca? Você não pode pegar o gelo e já colocar na boca. Tem que aquecer, ou se você vai colocar em algum suporte, numa garrafa, alguma coisa. Mas você não pode pegar o gelo, a pedra do gelo e colocar na boca. Aí... Caraca, essa informação aí é muito boa. Então a gente vai ensinando algumas coisinhas. Eu já peguei aí. Luciano Tigre e Thaís Teixeira, eu tenho um presentinho aqui pra vocês. É o meu livro, O Despertar
de Tão Cunha, que conta a história de Amunro e da Ana Sofia, que ela foi sequestrada por algumas tribos aí, e ela conviveu ali com os indígenas, isso durante o Brasil colonial, muitos anos atrás. É uma mistura de ficção e baseada em fatos reais. Meu livro é a primeira edição aqui. E, Luciano... Obrigada. Adoro histórias assim. Obrigada. Cara, essa... E graças a esse livro que tá rolando esse podcast aqui. Muito bonito. Que foi aprovado aí pelo edital daqui de São Paulo. E vai virar um filme. Minha gente, estamos caminhando para finalmente isso aí. E essas duas pessoas aí, cara, eu ficaria aqui horas conversando com eles, porque o que o Tigre compartilhou, o que a Thaís compartilhou, que esteve ali no Largados, não é porque eu sou indígena, minha gente, eu sei de tudo, eu não sei muita coisa, eu sei do meu ambiente meu habitat natural, mas o que o Tigre compartilhou, no negócio do gelo, isso, cara, eu não sabia nada dessas coisas. Thaís aqui, ela vai criar imunidade, convidei ela para ir para minha aldeia, para não sofrer com picada de marimbondo. Vocês também. E assim, eu quero agradecer a presença de vocês aí. Eu adorei. A gente tá fazendo uma troca de saberes aqui. Foi ótimo. E gratidão, Tigre, gratidão, Thaís. Forte quando quiserem. E é isso, minha gente. Se liga. Horário, né? 16 horas. Segunda-feira. Ok. Se liga, minha gente. Na próxima segunda, às 16 horas. Estamos aí, tá bom? Vamos ficando por aqui. Gratidão. Se quiserem mandar algum recado aí, minha gente. Thaís, Tigre, é com vocês que quiserem mandar. Então, só agradecer a presença de todos nesse podcast aqui. Parabenizar a Isane por esse trabalho bonito que ela está fazendo de trazer pessoas bem diferentes aqui para contar suas histórias, compartilhar. É uma honra muito grande estar aqui, inclusive com a minha parceira de gravação, que eu não via fazia um tempo. E um forte abraço para todos vocês. Me sigam e sigam a Thaís. Isso. Quem quiser me seguir, meu Instagram é Thaís, sem H, Thaís Teixeira, __. Lá eu falo um pouquinho sobre a minha vida. Sou uma pessoa que posta sobre tudo. Festa, balada, natureza. E gosto de estar fazendo um pouquinho de tudo. E muito obrigada pelo convite. Você está arrasando. Gostei muito de estar aqui. E vai ser sucesso se Deus quiser. Obrigada. Eu que agradeço vocês aí. Por essa presença, por ter passado tanta informação. Tanto pra mim, tanto pra galera que tá assistindo ali, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até mais, minha gente!